Oi, gente. Começa agora o Boletim Corona desta sexta-feira, dia 31 de julho. Vamos ao giro de notícias. Chegamos aos 6 meses do estado de emergência em saúde pública internacional decretado em decorrência do novo coronavírus. O nível mais alto de alarme foi declarado pela Organização Mundial da Saúde no fim de janeiro, quando havia menos de 100 casos de Covid-19 e nenhuma morte fora da China. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, ressaltou que a pandemia de Covid-19 é a mais grave crise sanitária declarada pela entidade. A OMS foi criada no ano de 1948 e esta é a sexta vez que uma emergência de saúde pública é acionada pelo Regulamento Sanitário Internacional. O Brasil é um dos países com mais doses reservadas das possíveis vacinas contra a Covid-19 no mundo. No momento, as negociações pelo imunizante para o país somam 220 milhões de doses. O levantamento considera tanto as candidatas à vacina licenciadas para a produção local, quanto aquelas fechadas em acordo para a compra direta. No Brasil, o acumulado de novas infecções de um dia para o outro chegou a quase 58 mil, elevando o total de casos confirmados de coronavírus para mais de 2 milhões e 600 mil. 7 estados estão em aceleração do contágio. O Rio de Janeiro, por exemplo, que apresentava queda na incidência da doença, volta a registrar alta nos números. Por aqui, o novo coronavírus já tirou a vida de mais de 91.200 brasileiros. No panorama mundial, a Itália, um dos países mais afetados no início da pandemia, decidiu estender o período de emergência sanitária que terminaria hoje, para 15 de outubro. A medida permite agilidade na liberação de recursos para combater o coronavírus. O México agora ocupa o 3º lugar do mundo em número de mortes por causa da Covid-19. São 46 mil vítimas fatais. No mundo, mais de 17 milhões e 300 mil estão infectados, outros 10 milhões recuperados e cerca de 680 mil não resistiram ao vírus. Que a Covid-19 em algumas pessoas não manifesta sintomas, em outras é implacável, a gente já sabe. Mas quando a infecção afeta o organismo humano que já está comprometido pelo uso de substâncias psicoativas, como é o caso daqueles que são dependentes químicos. Sobre isso, a gente conversa com o professor de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC e coordenador do programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas da USP, doutor Arthur Guerra. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Neide Diniz, prazer em falar com você e com os nossos ouvintes do canal Saúde da Fiocruz. É um prazer. Então, doutor, vamos começar com a explicação sobre os dependentes químicos, se eles fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Sim, os dependentes químicos, seja com drogas lícitas, como especialmente álcool e tabaco que afeta os pulmões, dando enfisemas, então já fazendo um risco maior para aquelas pessoas que vão contrair o coronavírus, ou para as drogas ilícitas, como maconha, cocaína, anfetaminas, especialmente crack, que também tem repercussões importantes na saúde física, na saúde orgânica dessas pessoas. Em geral, Neide, essas pessoas já têm um grau de debilidade física, já tem um cuidado menor com a saúde, seja no pulmão, coração, especialmente no fígado, no pâncreas e também nos rins. Com a entrada do coronavírus, essa debilidade, essa vulnerabilidade fica pior ainda. Então, eles são um grupo de muita atenção, de muita preocupação para qualquer agente de saúde pública. E aí traz um pouco para a gente também da explicação do perfil desses grupos, né? Como eles são por que eles são mais suscetíveis, quais são os órgãos mais afetados?
Neide, eu vou falar especialmente de um programa que nós temos aqui na Prefeitura do município de São Paulo, chama Programa Redenção. O Programa Redenção ele cuida bastante de uma região chamada Cracolândia. Essas pessoas, muitas vezes, estão nessa situação de altíssima vulnerabilidade porque não têm aonde morar, são moradores de rua, porque não tem uma coisa importante chamada amor próprio, autoestima. Estão numa situação, então, muito deficitária em relação a isso, uma dependência fortíssima do uso de drogas, crack. Em 41 anos que eu sou formado como médico, eu nunca vi nada de tão forte, tão pesado, tão grave como a dependência de crack. Essas pessoas acabam não se cuidando fisicamente, muitas acabam tendo, que vivem na Cracolândia, então, hepatite, HIV, doenças pulmonares, algumas vezes AIDS, sífilis voltaram a ter. Então, são pessoas que precisam de um cuidado maior e acabam não tendo cuidado em relação a isso. Nesse cenário de alta infecção, nesse cenário onde, número 1, a gente deve evitar ao máximo aglomerações. 2, a higiene de lavar as mãos, de usar máscara, são coisas absolutamente assim, nucleares, essenciais no modelo que nós vivemos hoje. Essas pessoas em altíssima vulnerabilidade acabam não tendo a mesma conscientização, o mesmo cuidado, o mesmo até respeito com o outro. Então, esse quadro nos preocupa intensamente. Então, doutor, e no caso, como é que a gente faz para preservar vidas? Quais são as medidas preventivas que são possíveis? Qual é o tipo de assistência que essas pessoas, que o grupo de risco dos dependentes químicos hoje, no momento, eles podem ter? São pessoas que precisam da atenção da área da saúde forte. Nós temos equipes que nós chamamos de consultórios na rua, que existem no Brasil todo, mas nesse modelo específico da Cracolândia, nós damos o nome de Redenção na Rua. São equipes de 9 pessoas, 8, 9 pessoas, compostas por médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, que têm o objetivo de ir até o cenário onde essas pessoas estão, ou ir às ruas, fazer primeiramente de um contato visual, ver se essa pessoa aceita uma aproximação, depois um contato verbal, nada de contato físico, evidentemente, e oferecer para essa pessoa que está nessa situação negativa algum tipo de apoio. Esse apoio no município de São Paulo é 100% voluntário, totalmente voluntário, não é um apoio involuntário, compulsório, isso nós não fazemos. Esse apoio consiste, em primeiro lugar, em você fazer uma avaliação, um diagnóstico e ver quais são as motivações que essa pessoa tem para se tratar. Para o município de São Paulo, para a Prefeitura Municipal de São Paulo, Neide, as pessoas que estão na Cracolândia estão por uma questão de grave problema de saúde pública. Então, nós precisamos oferecer, primeiramente, abordagem da saúde, em termos de ter um diagnóstico, não é nem um diagnóstico psiquiátrico, se é dependente ou não, um diagnóstico médico geral, para saber como que essa pessoa está, e número 2, qual que é a motivação que ela tem para se tratar. E no caso, doutor, das famílias, a gente também sabe que muitas famílias passam por esta situação e precisam lidar com o problema. Quais são as orientações? Neide, a família, na minha visão, é o ponto mais importante que tem no sucesso do tratamento. Tanto que nessas pessoas que vivem nas ruas, que não têm famílias mais, nós temos uma dificuldade enorme. Mas para aquelas pessoas que têm família, que têm algum contato familiar, ou que moram com outras pessoas, para nós isso é muito importante, porque a família, quando bem orientada, ela é uma ferramenta muito útil para o tratamento. A família consegue, número 1, abordar o problema, o que não é fácil. Muitas vezes tem uma tentativa de negação, achar que não existe o problema dessa forma. Número 2, encaminhar para uma avaliação, possivelmente para um tratamento, porque quando a família fica preocupada se o jovem está usando crack, é porque, de fato, já tem algum distúrbio, já tem algum transtorno. Número 3, tentar fazer a manutenção desse tratamento. E o mais importante, dar todo o apoio de carinho, todo o apoio de respeito psicológico para que essa pessoa possa sair disso. A família, além de tudo, tem um outro papel, Neide, que eu acho que é
nuclear, que é muito importante, é muito importante. A família tem que dar o exemplo. A família tem que dar o modelo de que aquele familiar, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão, ele também está se cuidando. Tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, tem que evitar aglomerações. Não adianta a família pedir para que o usuário de drogas tenha um comportamento se a própria família não tem. Tem uma frase que eu gosto de repetir, que é: o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. Ponto final. Não é. É a única. É com o exemplo que a gente consegue ajudar os dependentes de drogas. É com o exemplo que os familiares conseguem ter uma postura mais eficiente em relação a esse tema. A gente também está recebendo muitas perguntas aqui da nossa audiência falando do perfil, né? Se são crianças, se são mais velhos, né? Idosos, mulheres, e sobre o atendimento também pelo CAPS. O atendimento pelo CAPS é o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde no Brasil todo. No município de São Paulo também. Nós temos cerca de 100 CAPS. CAPS são Centros de Atenção Psicossocial. É um modelo onde a saúde mental ela é cuidada em relação a isso. No município de São Paulo, nós temos cerca de 100 CAPS. Pode ser que eu esteja enganado, talvez seja 99, ou 101, ou 102, mas são cerca de 100 CAPS. E onde 34 desses CAPS são CAPS AD. AD significa o quê? A de álcool, D de drogas. Então, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Nós temos um deles, CAPS AD 4. 4 significa o quê? É o grau maior possível, de maior complexidade de CAPS que nós temos no país. Nós temos 2 CAPS 4. AD4. Um em Porto Alegre, o segundo em São Paulo, aqui na Praça Princesa Isabel. Né? São CAPs mais robustos, com um espaço maior, podendo receber até cerca de 20 pessoas para poder fazer um acolhimento, com equipes multidisciplinares, onde nós temos médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional. E esses CAPs AD4, eles estão, em geral, dentro ou muito próximo da Cracolândia. Nós inauguramos um há pouco tempo atrás e ele trouxe uma modificação importante, Neide, em termos tanto do diagnóstico como do encaminhamento. Nós tínhamos muito mais encaminhamentos para hospitais psiquiátricos antes do CAPS AD4. Nós tínhamos cerca de 300 leitos no começo, depois ficou com cerca de 170 leitos de atendimento psiquiátrico, atendimento para desintoxicação. Com o CAPS AD4, esse número caiu de forma vertiginosa. A gente também quer saber aqui pela nossa audiência sobre esse perfil do usuário, desse usuário que convive o dia a dia em casa, que tem esse uso das drogas, se esse organismo ele é mais suscetível a desenvolver o quadro grave da doença, que é uma pergunta do Ricardo Brandão, sobre essa dependência em casa. O Ricardo tem toda a razão. Ricardo, veja bem, a pessoa que resolve usar droga ou opta por ter experiência com o uso de drogas, ela pode estar num grupo que nós chamamos do uso moderado, uso ocasional, uso eventual da droga. Muitas pessoas que usam estão nesse grupo. Não é dessas pessoas que eu cuido, não é dessas pessoas que os psiquiatras cuidam, que os agentes de saúde cuidam. Porque muitas dessas pessoas que começaram com uso moderado, com uso ocasional, com uso eventual, acabam tendo, mesmo sem ter vontade, Ricardo, um uso que entra num outro modelo, o uso chamado de dependência. O que é a dependência? A pessoa ela tem que usar. Se ela não tiver a droga, ela não se sente bem, ela tem um desconforto. Ricardo, às vezes ela tem síndrome de abstinência, ela fica tremendo para conseguir ter a droga. Ricardo, não precisa ser médico para falar, isso não é normal, isso não é saudável, isso não é habitual. Dessas pessoas que têm dependência, dessas pessoas que têm uma doença, dessas pessoas que mudaram a sua vida, que já não conseguem ter um convívio social
adequado, que não conseguem ficar na escola, na faculdade, que muitas vezes já não têm empregos mais, que não têm famílias, que não têm amor próprio, que têm, às vezes, alterações físicas, orgânicas pelo corpo. Essas pessoas precisam de cuidado, essas pessoas precisam de tratamento, elas precisam de um apoio. O que nós fazemos? Nós desenvolvemos, junto com a pessoa e muitas vezes com o familiar, aquilo que nós chamamos do projeto terapêutico singular. O que é isso? Como é que essa pessoa vai sair dessa situação? Em algumas situações, Ricardo, a pessoa fala assim, olha, tá bom, eu sou usuário de crack, mas o que eu quero, doutor Arthur, é usar de vez em quando. É usar só no final de semana. Pode ser? Não dá. A dependência é tão forte que a pessoa não tem esse controle. Se tivesse, não estaria nessa situação. Tá bom, eu não vou usar crack, eu só quero usar cocaína. Pode ser? Não, a cocaína é igual a crack, só que tem um grau de dependência um pouco menor, mas é crack do mesmo jeito. Então, é essa singularidade que nós fazemos, dando para cada tipo de paciente o seu tratamento específico. Doutora, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, né? E eu gostaria que o senhor contextualizasse para a gente quando é que acende o sinal de alerta, né? Quando é o momento de procurar um hospital, quem tem a dependência química, no que precisa ficar atento? Neide, sua pergunta é super importante, né? Eu acho que ganharia um prêmio Nobel de Medicina quem conseguisse respondê-la de forma fácil. Ela é muito importante. Por quê? Não é uma situação de branco ou preto, mas são vários tons de cinza. Não tem é um contínuo esse problema. Não existe um momento onde o médico, o psicólogo, o enfermeiro fala assim, pronto, ele não era dependente, agora ele ficou dependente. É muito sutil, é muito leve, é muito especial. Cada caso é um caso. O que nós sabemos, em geral? Que independente da quantidade, independente da frequência, número 1, quem começa a usar drogas mais cedo, aos 13 anos, aos 14 anos de idade, vai ter problemas mais graves. Então, quem começou a experimentar drogas lícitas ou ilícitas mais cedo, cuidado, esse é um sinal de gravidade. Segundo, independente da quantidade ou da frequência, quando a pessoa ela tem um problema, um prejuízo, algo complexo que afete ou a ela ou quem está no entorno dela, os familiares, os amigos, as pessoas que moram no mesmo condomínio, no mesmo prédio, opa, tem alguma coisa que não está bem. Número 3, não precisa ser médico. Eu acho que o bom senso, sabe? Quer dizer, com todo respeito, o zelador, o familiar que não é médico, essa pessoa consegue olhar e falar, meu filho está diferente, não era assim, ele fica o tempo todo em casa, isso não é normal. Precisa de uma avaliação, porque às vezes não só a droga, mas tem um outro quadro, tem uma depressão, uma ansiedade, um outro quadro psiquiátrico que está na base disso tudo. Ok. A gente agradece imensamente a participação do senhor, obrigada por dividir com a gente seu conhecimento. Neide, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição do canal Saúde da Fiocruz para qualquer tipo de esclarecimento futuro, ou mesmo por e-mail, se for necessidade em relação a vocês. Boa tarde e cuide-se, hein? Ok, obrigada. Até a próxima. E você, fique com a gente, acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra na segunda-feira, às 3 da tarde, no Canal Saúde Oficial do YouTube e às 7h30 da noite na TV. Até lá, bom fim de semana. Difteria, coqueluche, tétano, tem doença que parece até coisa do passado, né? Mas olha, não é bem assim não, viu? Graças ao sucesso do Programa Brasileiro de Imunizações, que é referência para o mundo todo,
essas doenças estão sob controle no país e outras já foram até erradicadas, como a paralisia infantil e a varíola. Mas se o número de pessoas vacinadas diminuir, algumas doenças podem sim voltar a preocupar, como foi com o sarampo. E cada um de nós tem o dever de não deixar que isso aconteça, né? Se você ainda tem dúvidas sobre a importância da vacinação, se pensa que adulto só toma vacina de gripe e de febre amarela, ou se deixou de levar seu filho na última campanha, esse programa é para você. Continue ligado. Para conversar sobre vacinação, o Ligado em Saúde recebe a especialista em imunização, Cristina Lemos, que implantou e coordenou por mais de 20 anos o programa de imunizações na cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cristina? Tudo ótimo, e vocês? Tudo ótimo, obrigada por sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre trazendo ótimas explicações, muito claras, e hoje então a gente vai falar da importância dessa vacinação. E eu quero começar resgatando um pouquinho desse Programa Nacional de Imunizações, né, que foi criado em 73, um programa criado para coordenar as ações de vacina no país. E desde lá já cresceu muito, se tornou uma referência para o mundo todo. Quantas vacinas a gente tinha oferecidas lá no passado e quantas a gente tem hoje, para a gente perceber esse crescimento do programa? Com certeza, como você disse, somos referência internacional, né, para o controle dessas doenças que tem vacina. Em 1973 foi criado o programa de imunizações, mas o primeiro calendário sistematizando as vacinas obrigatórias para as crianças menores de 1 ano foi publicado em 1977 com apenas 4 vacinas. E 4 vacinas, mas para 6 doenças, porque tinha vacina tríplice, né, difteria, tétano e coqueluche. Hoje, o programa tem, até os 15 meses de idade, são 11 vacinas para 19 doenças. Então, cresceu de forma importante, consistente, segura e muito mais importante ainda, que é de forma efetiva, né? O programa hoje está no país inteiro, implantado, com muita segurança e qualidade. E com muitas conquistas, né? Trouxe muitas conquistas ao longo desse tempo. Eu citei algumas doenças que estão sob controle, né, no início do programa, e outras erradicadas. Acho importante a gente trazer a definição desses termos, Cristina. O que são, quando a gente chama de doença erradicada, sob controle, explica pra gente, dá alguns exemplos de doenças que se encaixem nesses termos. Doença erradicada é aquela que não existe mais a transmissão da doença na localidade, no país, por exemplo, aqui no Brasil. Como você citou, né? A varíola não existe mais no mundo inteiro, foi erradicada no mundo inteiro. A poliomielite, ela está erradicada em muitos países. Hoje, só 2 países têm ainda alguns casos de pouquíssimos casos de poliomielite. Mas as Américas, a gente considera também a poliomielite erradicada. Por quê? Porque não existe transmissão da doença aqui no nosso país, né? Outras doenças são controladas. Por quê? Ainda existe a transmissão, mas de forma muito pequena, muito baixa, um número de casos muito pequenos. Ou já existem casos importados, quando vai a alguma localidade volta doente porque se contaminou lá fora, mas a transmissão não se dá dentro do nosso país. Então, isso a gente diz que é uma doença controlada. Como a gente estava com o sarampo, quando você falou, né? Ele estava controlado aqui no nosso país, mas aí outras pessoas vieram de fora e trouxeram de volta o sarampo para a gente. E é sempre bom a gente alertar, né, que enquanto a doença não for erradicada do mundo todo, há sempre o risco dela retornar, que foi o que aconteceu com o sarampo, como você acabou de citar, né? Exatamente. A poliomielite é um exemplo muito importante e de fácil compreensão e de sucesso, né? E a vacina é gratuita, está disponível para todas as pessoas no país todo. E é legal também a gente trazer informação de que todas as vacinas que a OMS indica como sendo importantes, né, Cristina, estão no PNI, são oferecidas pelo SUS, e que vacina não é só para criança. Então, a gente vai trazer aqui um vídeo sobre isso, porque o nosso repórter, que é adulto, foi lá no posto de saúde atualizar a caderneta de vacinação dele e bater um papo também
com o pessoal que estava lá. Vamos ver? Aproveitando que o tema é vacinação, eu vim hoje aqui no posto da Fiocruz para atualizar a minha carteira. E eu estou aqui com a enfermeira Deise, que vai analisar o que é que eu preciso tomar. Você está precisando da tríplice viral. Essa vacina previne doenças tais como sarampo, rubéola e cachumba. Vamos lá? Aproveitando que você está preparando a vacina, me responde umas perguntas. A pessoa poderia se vacinar sem a carteira? Sim, poderia. Mas só no posto dela de origem, de referência? Não, em qualquer posto. E se ela tiver perdido, ela poderia fazer uma carteira aqui no próprio posto? Sim, poderia fazer. Mão super leve, não deu quase nada. Que bom. Estou aqui com a dona Ednete, que veio vacinar o seu pequeno, né? Qual o nome dele? Vitor Hugo. Você só tem ele? Não, amor, tem mais outro de 3 anos, Arthur. Por que você acha importante reservar esse tempo para vaciná-lo? Então, eu acho bom, assim, porque previne muita doença e também ajuda também para a família também, né? É muito bom também. O outro está vacinado? Tá vacinado, só agora com 4 anos. Tá tudo em dia, então? Tá todo dia, graças a Deus. Vocês sempre vêm juntos vaciná-la? Sim, sim. Que bacana. Por que você acha importante reservar esse tempo para trazê-la para vacinar? Sim, porque eu acho que é o momento da proteção, né? Que ela vai ter todas as medidas certas para poder não pegar as doenças. Bacana, todo mundo consciente da importância da vacinação. Agora, uma caderneta de vacinação da criança, ela tem muita informação, né, Cristina? Você tem alguma dica, alguma orientação para que os pais se organizem ali e não esqueçam de nenhuma dose, de nenhuma vacina? Na verdade, é uma caderneta de saúde da criança, porque ali são registrados, devem ser registradas outras informações, como crescimento, desenvolvimento, se a criança está aumentando de altura, né, de peso. Então, é uma caderneta completa. A dica que a gente dá é colar na geladeira. Cola na geladeira um recadinho, vacina dia tal, ou coloca no celular um alarme para despertar. Mas, enfim, espalha recadinhos pela casa que também dá certo. E uma coisa que eu fazia muito com os meus filhos era sempre levar a toda consulta com um profissional de saúde, levar a caderneta, porque às vezes o profissional de saúde também consegue olhar, ver que tem alguma atrasada, né? Puxa ali a orelha e a gente já consegue atualizar a caderneta. Com certeza, é muito importante. Por quê? Como a gente já falou, são muitas vacinas, né? Até 9 meses a criança tem que ir todo mês à unidade receber pelo menos uma vacina. Então, é sempre bom levar para fazer essa verificação geral, ver se ficou faltando alguma dose, né? Principalmente depois de 1 ano de idade, que começam os reforços e aí o tempo começa a espaçar um pouco mais, aí a tendência é esquecer mesmo. Então, sempre que possível, leva a caderneta. É verdade. Cristina, a gente vai trazer agora uma pergunta que a gente gravou com um espectador, com uma pessoa que tem uma dúvida sobre vacinação. Vamos dar uma olhadinha. A vacinação ela atende aos 2 quesitos, tanto bactéria quanto vírus, ou apenas um dos 2? E aí? Então, as vacinas, elas são feitas a partir dos agentes infecciosos que causam as doenças. Então, se a doença é transmitida por um vírus, a vacina vai ser de vírus. Se a doença é transmitida por uma bactéria, a vacina vai ser de uma bactéria. Então, nunca vai existir uma vacina que tenha vírus e bactéria na mesma composição. Ou a vacina é viral ou a vacina é bacteriana. A vacina viral contra, por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola, contra a varicela. Vacina bacteriana contra a BCG, contra a tuberculose, que é uma das primeiras, né, a primeira vacina que o bebê recebe. Então, difteria, né, o tétano, a coqueluche. Então, de acordo... o vírus tem proteção. Sempre tem proteção, né? E é a arma mais eficaz. A Organização Mundial da Saúde já publicou isso muitas vezes. É a arma mais eficaz, a ferramenta mais eficaz para a proteção de todas as pessoas, não só das crianças. A gente tem uma animação gráfica que eu acho que complementa um pouquinho essa sua explicação, porque ela explica como a vacina age no nosso organismo e fala um pouquinho da diferença também entre a vacina viva e a vacina inativada.
Vamos dar uma olhadinha, que aí eu acho que a gente consegue compreender melhor. Quando o nosso organismo é invadido por um vírus ou bactéria, podemos ficar doentes. E como a vacinação evita que isso aconteça? Há duas formas. No caso das vacinas vivas, se usa a bactéria ou o vírus causador da doença, mas numa versão bem enfraquecida. Quando esse agente infeccioso entra no nosso corpo, reagimos produzindo anticorpos que vão nos defender da infecção. E o nosso organismo tem a capacidade de memorizar essa reação. Por isso, toda vez que o mesmo micro-organismo entrar no nosso corpo, vamos conseguir combater a doença sem ficarmos doentes. No caso das vacinas inativadas, em vez de bactérias ou vírus enfraquecidos, são usados apenas pequenos pedaços mortos ou inativos desses agentes infecciosos. Mesmo não estando vivas, essas partículas conseguem enganar o nosso organismo, fazendo com que ele produza anticorpos contra aquela doença. Perfeito. Ficou bem claro ali. A gente não fica doente apesar da vacina ser viva, mas a gente pode ter algum tipo de simular a doença, mas de uma forma mais enfraquecida. Isso pode acontecer, Cristina? Isso pode acontecer. Por exemplo, quando a gente toma vacina contra o sarampo, cachumba, rubéola, catapora, a gente até orienta as pessoas que pode ser que daqui a alguns dias, 5 dias, um pouquinho mais para frente, apareçam umas pintinhas. São reações possíveis de acontecer, são muito raras, mas são possíveis de acontecer. Não é que a pessoa fique doente, né? A vacina faz com que haja uma simulação, né, dessa doença no nosso organismo para que a gente, então, comece a fazer o processo de desenvolvimento do anticorpo. Então, pode acontecer umas manchinhas. Tem problema, assim, quando a pessoa esqueceu se tomou uma vacina, ela tomar de novo, pensando nessa diferença entre a vacina viva e a vacina inativada? Não, não tem problema nenhum. O que pode acontecer? Se a pessoa já tomou e nunca mais lembrou, se perdeu a caderneta, não lembra de forma alguma, mas se ela tomou vacina, ela já tem anticorpos, né, produzidos contra aquela doença. O que pode acontecer se eu tomar de novo? Eu vou estimular o meu sistema imunológico a produzir mais anticorpo. É isso o máximo que vai acontecer. Então, não tem problema nenhum, não acarreta aumento de reação, não tem nenhuma contraindicação. Na dúvida, a gente prefere proteger do que deixar a pessoa desprotegida. Maravilha, a gente vai fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco, você vai ver que as vacinas no Brasil passam por uma rigorosa avaliação de qualidade antes de chegar até nós. É o que a gente vai mostrar. E a nossa convidada vai explicar por que se vacinar é um ato de cidadania. Continue ligado, que a gente volta já já. O Ligado em Saúde está de volta e o assunto de hoje é a vacinação. A nossa convidada é a especialista em imunizações, Cristina Lemos. Cristina, a gente no bloco anterior falou do PNI, né, da importância dele, que ele é uma referência para o mundo. Nós temos todas as vacinas recomendadas pela OMS e mais algumas. Vamos dar uma olhadinha, a gente vai destacar agora as vacinas que são voltadas para a população adulta. Vamos ver. Olha lá, adultos de 20 a 59 anos, né? Então a gente tem hepatite B, febre amarela, tríplice viral com 2 faixas etárias, dependendo da idade, então a pessoa tem que tomar 2 doses ou uma dose única, e a dupla adulto. Ou seja, se você não tem a sua caderneta de vacinação, se você não lembra se você tomou essas vacinas, vai até um posto de saúde, né, Cristina? Que vale a pena, tem muitas vacinas aí para você ficar mais protegido, né? Com certeza, principalmente a mulher e principalmente se ela tiver gestante. A mulher, né, adulta, quando está gestante, ela tomando as vacinas, ela protege o seu bebê até o momento que ele vai começar a receber as vacinas. Então, os adultos precisam manter o seu calendário de vacinação regular, né? Essa situação da tríplice viral, né, contra o sarampo, cachumba e a rubéola, 2 doses ou uma dose, né, a partir de 30 anos, como está descrito ali. Então, adulto também precisa tomar vacina regularmente. E você falou da gestante, existem grupos específicos para os quais a gente desenvolve vacinas diferentes também, né? Não só as gestantes. A gente tem também aqui essa informação destacada, vamos mostrar, porque é bem importante, às vezes a pessoa nem sabe que ela faz parte de um grupo que segue outro tipo de calendário, né? Com certeza. Com vacinas diferenciadas. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem essa informação destacada.
Olha lá, adolescentes têm vacinas somente para eles, idosos, gestantes, que a Cristina já falou, indígenas, pessoas em privação de liberdade, né, pessoas que estão presas e pessoas também com outras condições especiais. Para além dessas, também contam com vacinas especiais. Exatamente. Para cada um desses grupos que você citou, existem vacinas específicas recomendadas, né? Começando pelos pacientes com condições especiais. São pessoas que têm uma condição clínica que não permite usar as vacinas que a gente tem na rotina ou precisa de outra proteção adicional, né? Pessoas que fizeram tratamento para câncer, que têm uma doença autoimune, pessoas que vão fazer transplante de medula, transplante de órgão. Então, é um grupo de pessoas que, pela sua condição clínica, não pode receber algumas vacinas ou precisam de outras. E né? só um minutinho, para essas pessoas também há um lugar diferente onde elas vão receber essas doses, né, Cristina? Exatamente. Acho importante a gente falar, não é normalmente no posto de saúde comum, né, na unidade básica. Exatamente. Essas pessoas que a gente diz, né, que são grupos especiais, a gente tem os centros de referência de imunobiológicos especiais. No país, hoje, são 54. Então, tem sempre um na sua cidade, pertinho, né? Ali de você. Busquem a informação. Para os outros grupos, a gente tem as vacinas que são as mesmas dos postos de saúde. O que muda é a indicação do número de doses e de acordo com a faixa etária, né? E é importante lembrar, mesmo para essas condições de pessoas, né, com situações clínicas especiais, todas as vacinas são gratuitas. Que maravilha, né? É. Vamos falar aqui de mais uma questão. Tem muita gente que fica na dúvida, poxa, eu vomitei ou eu tive febre. Vamos destacar agora quais são as condições de saúde que impedem que a pessoa tome a vacina. Pelo menos naquele dia, né? Vamos ver. A Cristina vai comentar se é permanente, se é temporário. Olha lá, febre, vômito, diarreia, ou se a pessoa tiver algum comprometimento do sistema imunológico. Isso tudo impede que ela tome a vacina. No caso das 3 primeiras, naquele dia ou naquela semana, né, Cristina? Com certeza. Isso é uma contraindicação temporária. A gente adia a vacinação. Principalmente crianças que vão fazer vacina, por exemplo, como rotavírus, né? Aos 3 meses. Se a criança está apresentando vômito e diarreia, não vai adiantar fazer a vacina. A vacina é oral, ela está apresentando vômito, ela não vai aproveitar aquela vacina. A situação da febre é muito importante a gente esclarecer. A gente não deve fazer a vacina em quem tiver com febre no dia que resolveu fazer a vacina. Por quê? Qualquer outro sinal ou sintoma que venha a aparecer depois, que seria um processo normal da sua doença, podem atribuir aquela vacina que foi feita. Então, para não haver confusão, né, atribuir a vacina, uma coisa que ela não ocasionou, a gente prefere esperar passar aquele processo infeccioso para depois fazer a vacina. Ótimo. E outra situação é que a pessoa vai estar ali com o seu sistema imunológico comprometido, combatendo aquela infecção que ela está tendo com a febre e pode não aproveitar a vacina adequadamente. Está com febre, aguarda uns diazinhos e depois procura a unidade. Diarreia é a mesma lógica, né? Diarreia é a mesma do lógica. vômito, da febre. E quem tem alergia a ovo? Quem tem alergia a ovo, a gente precisa também ter muito critério e atenção. Quando chega na unidade dizendo que tem alergia a ovo, a gente precisa saber qual é o tipo de alergia. Não come nada que tenha ovo na sua alimentação, não come bolo, não come pão, pizza, macarrão. Não, isso pode comer, mas outras coisas não come. Então, na dúvida, a gente tem sempre uma pessoa que vai orientar ou a gente vai redirecionar para uma outra unidade onde a pessoa vai fazer uma anamnese. Algumas vacinas são, sim, cultivadas em ovo, como a da febre amarela, do sarampo. Então, se realmente aquele indivíduo não pode nem passar perto do ovo, que fica logo todo empolado, a gente não pode fazer algumas vacinas, que são essas vacinas, como eu citei, sarampo, febre amarela, vacina da cachumba, às vezes, a própria vacina da gripe também é contraindicada. Mas é importante esclarecer que tem que ser aquela alergia grave mesmo, que a pessoa não pode nem olhar para o ovo que já está fazendo aquela reação grave que a gente chama da reação anafilática. Cristina, a gente acabou não falando das pessoas com sistema imunológico comprometido, mas a gente, de alguma forma, já disse que existem aquelas vacinas especiais, né, em caso de tratamento de câncer. São essas pessoas que, por exemplo, em tratamento para o HIV, são essas pessoas que, de alguma forma, estão com comprometimento do sistema imunológico, né? Exatamente. Doenças autoimunes, portadoras do HIV. Na dúvida, é importante ir à unidade, porque, às vezes, ela tem uma condição clínica que permite, em alguns momentos da sua doença,
gente fazer alguma vacina. As vacinas inativadas não têm risco, mas as vacinas vivas às vezes têm risco. Depende do momento da doença e do seu sistema imunológico naquele momento. E é por isso também que é tão importante que todos nós tomemos as vacinas que estão disponíveis para a gente, porque dessa forma, gente, a gente protege também essas pessoas que não podem tomar certas vacinas, que é o chamado efeito rebanho. Explica aí melhor, porque você que é especialista. É isso mesmo, como você falou. A ideia é essa, a gente vacinar o maior número de pessoas para que a gente consiga controlar aquela doença e aqueles que não podem se vacinar por alguma contraindicação, né, real, como essas que a gente citou, ele também esteja indiretamente protegido, porque aí aquela doença não vai estar circulando naquele ambiente e aí ele vai estar protegido indiretamente. É o efeito rebanho. A gente protege um grupo grande, importante de pessoas e aquele que não pode, indiretamente fica protegido porque aquela doença não vai estar no meio ambiente. E a gente veio percebendo aí ao longo dos anos uma tendência de queda na cobertura vacinal no país, né? Um risco, como a gente já alertou no primeiro bloco. E por isso o nosso repórter foi conversar sobre esse rigoroso controle de qualidade pelo qual a vacina passa, né? As pessoas podem confiar na vacina que chega a todos nós brasileiros. Vamos dar uma olhadinha na conversa que ele teve. Você sabia que todas as vacinas, antes de chegarem à população, seja pela rede pública ou privada, passam por um rígido controle de qualidade que é feito aqui no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS da Fiocruz. Vamos lá? Doutor, como é feito esse controle de qualidade das vacinas? Esse controle é feito para cada lote e que é produzido, seja de produtor nacional ou internacional. Todos são amostrados, isso é, enviado para cá uma quantidade pequena de ampolas e todos os testes que são preconizados pelos órgãos internacionais e os órgãos nacionais são aqui feitos. Por que que isso é feito? É feito justamente para garantir a qualidade dessas vacinas e toda a população que vai usar ficar tranquila com a eficácia destes produtos. Mas esse controle é feito com vacinas só que a Fiocruz produz ou não? Não, esse controle é feito com todas as vacinas que são utilizadas pelo Ministério da Saúde, sejam as nacionais, né, que são produzidas pela Fiocruz e outros produtores nacionais, como também as vacinas importadas. Todas passam pelo nosso instituto, lote a lote. A gente dá plena qualidade e plena garantia para a população, de um produto de excelente qualidade. É que eu posso dizer para a população. Os meus filhos usaram e hoje os meus netos, eu tenho 3 netos, também foram vacinados com os produtos testados pelo nosso instituto. Aí, né, muitas vezes as pessoas ouvem notícias falsas sobre esse assunto, acabam ficando griladas, mas as nossas vacinas são de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Todas as vacinas, como, né, o doutor falou, produzidas no Brasil ou importadas, passam pelo controle do INCQS. Elas chegam no depósito do Ministério, na central de armazenamento do Ministério, é separado uma amostra de cada lote das vacinas. Imagina o quanto que chega de vacina para esse país inteiro. Então, é separado uma amostra de cada lote e essas amostras, então, passam por todos os testes de segurança, controle de qualidade no sentido de não ter nenhum lote comprometido na sua eficácia, na sua segurança e na sua, enfim, em todos os testes que o INCQS recomenda, ele faz para todos os lotes das vacinas. Tá certo. E lembrando, se vacinar é um ato de cidadania. Se vacine, vacine seus filhos, porque a vacina é um direito da criança e é um dever dos pais. Então vamos terminar o nosso programa com essa mensagem. Cristina, muitíssimo obrigada por sua presença aqui hoje, por suas informações. Eu que agradeço mais uma vez, né, esse tema tão importante que vocês trazem assim com muito alcance para a população em geral. Muito obrigada.
E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Se você chegou agora, corre lá no site. Dá para rever esse programa e todos os outros que nós já fizemos. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 997018122 ou ligue para o 0800 701 8122. E para continuar ligado na gente, visite as redes sociais do Canal Saúde. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!